Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de dinâmica e nós estamos falando sobre a força centrípeta, tá? Na verdade, nós vamos continuar na videoaula de hoje falando sobre essa força que nós falamos na última videoaula, que era uma força que dependia das outras forças, e aí nós estamos vendo cada caso da dependência dessa força de outras forças, beleza? Mas antes de continuar esse conteúdo, não deixa de já curtir esse vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreve, vai lá e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Show? Então vamos para a videoaula de hoje. Como eu falei, nós estamos vendo casos em que a força centrípeta, como ela é fictícia, ela depende de outras forças. Então, olha só nesse caso aqui. Um objeto preso por um fio em rotação no plano. Se o objeto ele está preso por um fio, é porque aqui nós temos uma força de tração, né? E essa força de tração que está segurando o objeto em movimento circular, ela ali está apontando para o centro. Então, neste caso aí, nós temos que a força centrípeta é igual à força de tração. Ou seja, significa que a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r, é igual à força de tração. Então, vocês perceberam aqui que a força centrípeta ela sempre é aquela força que está apontando para o centro, né? E nós vamos ver agora mais outro caso. Um carro fazendo uma curva, por exemplo, né? Nós temos ali o que segura o carro para ele não sair da curva, né? É a força de atrito. Então, a força de atrito, ela mantém o carro na pista. Se não existisse essa força de atrito, muitas vezes o carro iria embora, iria bater no guardrail ou qualquer outro tipo de proteção que tem ali na área externa curva, né? Então, nesse caso, quem está apontando para o centro? A força de atrito. Então, para um carro em um movimento circular, em uma curva, por exemplo, a força centrípeta é igual a quem? A força de atrito. E nós sabemos que a força de atrito é mv ao quadrado sobre r. E a força de atrito, por sua vez, é o μ vezes a normal, ou seja, o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, ó, lá na aula da semana passada, o que a gente tinha? Nós tínhamos a força centrípeta sendo relacionada com a força peso e com a força normal numa lombada ou numa depressão. Hoje, nós temos a força centrípeta relacionada a quem? A força de tração primeiro. Agora, nós temos a força centrípeta relacionada à força de atrito. Acabou por aí? Não. Nós temos muitos outros casos. Nós vamos ver só mais um caso, que é o caso do globo da morte, tá? Nesse caso do globo da morte, nós temos algumas considerações. Por exemplo, quando a moto está na base do globo da morte, quando a moto está no topo do globo da morte, ou quando a moto ela tem uma velocidade mínima, ou seja, aquela mínima velocidade para ela dar uma volta, tá? Então, se nós observarmos, quando a moto está na base do globo, nós temos a força normal apontando para cima e a força peso apontando para baixo. Quem está apontando para o centro? A normal. Então, nós temos ali, nós vamos chamar a normal de positiva, porque é ela quem está apontando diretamente para o centro.
Então, nesse caso aí, a força centrípeta é a normal menos o peso, beleza? E no caso do topo? No topo, a normal, ela está apontando para onde? Para baixo também, né? Então, aqui, ó, nós temos no topo a normal para baixo e a força peso para baixo. E a força centrípeta, que aponta para o meio, nós vamos ter o que como relação no topo do globo da morte? A força peso mais a força normal. Então, nesse caso, olha, a força centrípeta ela vai ser o quê? A normal mais o peso mais a normal. Beleza? Bom, e qual seria a relação para eu calcular a mínima velocidade que a moto tem que ter para dar a volta ali no globo da morte, ou seja, passar pelo topo, né? A força centrípeta igualada ao peso. Mas, Bruno, por que a força centrípeta igualada ao peso? Cadê a normal? Gente, por que a normal não está aqui? Porque se eu tenho, olha, uma força normal apontando para baixo e uma força peso apontando para baixo, eu tenho um somatório de duas forças. O que isso indica? Indica que eu tenho todas as forças ali naquele instante para baixo. Então, a moto ia cair. Ela cai. Então, nesse caso aqui, quando a força centrípeta é igual somente à força peso, é porque por um instante de tempo a moto perde o contato com o topo do globo da morte, tá? Então, se ele quer fazer um looping completo ali no globo da morte, por um instante essa força normal deixa de existir. Justamente para quê? Para que ali seja a velocidade mínima. Porque se eu imprimir uma velocidade maior do que aquela, aí mesmo tendo o contato com o topo, a moto, no caso, conseguiria dar uma volta no globo da morte. Beleza? Então, nós temos hoje todas essas relações. Vamos ver alguns exemplos. Olha aí o caso do globo da morte. Ó. Uma atração muito popular nos circos é o globo da morte, que consiste numa gaiola de forma esférica no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Massa do conjunto, 150 kg. Considere um globo de raio R igual a 5 metros. Se ele passar pelo ponto mais alto do globo com uma velocidade de 10 metros por segundo, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? Então, a força que o globo faz, e ele está falando passar pelo ponto mais alto, ou seja, aqui, é a força normal. Então, ele está perguntando qual é a força normal. Então, nesse caso do ponto mais alto, a gente sabe que a força centrípeta ela vai ser igual a quem? Ao peso mais a normal. E quem é a força centrípeta? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, e o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Mais a normal, que é o que eu quero descobrir. Então, quem é a massa? A massa do conjunto, porque o motociclista e a moto eles estão juntos. Então, é do conjunto. Então, é 150 vezes 10 ao quadrado sobre o raio, que vale quanto? 5 metros. Sobre 5, que é igual a massa, 150 vezes G. Como ele não falou nada sobre o G, sobre a aceleração da gravidade, vamos considerar G igual a 10, mais a normal. Beleza? Então, nós vamos ter aí, ó, 150 aqui, repetindo. Ou então, a gente pode até simplificar logo, né? 150
dividido por 30, ó, 15 dividido por 5 vai dar quanto? 15 dividido por 5 vai dar 3. Tem um zerinho aqui, um zerinho aqui. Vezes 100, né? 10 ao quadrado. Vai ser igual. Ali, ó, 150 vezes 10, 1.500. Mais a normal. Então, ó, 30 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 3.000. O 1.500 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, 1.500 mais quem? Igual a normal. Então, vai ficar 3.000 menos 1.500, que vai dar quanto? 1.500 newtons. É igual a normal. Então, esse é o valor da normal. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais um exercício? Olha aí. Um carro de 1.000 quilos de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros, contida em uma superfície horizontal. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto para que esse veículo não derrape. Então, nesse caso da curva, quem vai segurar o carro para fazer a curva é a força de atrito. Então, a força centrípeta, nesse caso, é igual à força de atrito. Quem é a força centrípeta? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. E a força de atrito? μ vezes a normal. Bom, então, olha só. Massa. Quanto que é a massa? 1.000 quilos. Então, 1.000 quilos. Vezes a velocidade, 30 metros por segundo. Então, 30 ao quadrado sobre o raio, 300 metros. É igual a μ, que é o que eu quero descobrir, vezes a normal. Gente, mas tem um detalhe aqui importante. Porque ó, a superfície é horizontal. Na superfície horizontal não tem movimento na vertical, né? Se o carro ele está andando na horizontal. Então, isso significa uma coisa, que a força peso é igual a normal. Quem é a força peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, quem vai ser a normal? Vai ser 1.000 vezes 10. Só que vamos colocar aqui ó, o seguinte, 1.000 vezes 10. Porque nesse caso aqui, olha só, eu estou multiplicando aqui desse lado por 1.000. E estou multiplicando aqui desse lado por 1.000. Então, já posso ó, simplificar a minha vida aqui, sem precisar ficar fazendo conta. E aqui, ó, 30 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 900. Então, ó, vamos deixar isso aqui separado. Então, eu vou ter 900 sobre 300 é igual a 10 vezes μ. Olha, corta 0 com 0. 9 dividido por 3 vai dar 3. É igual a 10.000. E 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por 10, 0,3 é o valor do coeficiente de atrito. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar e deixar o seu like. Show? Então, gente, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!